Agora há pouco, né, na abertura do nosso programa, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Atalaia a prefeita de Aracaju, Emília Correia, que vai conversar comigo e, claro, com você, cidadão, cidadã aracajuano. Prefeita, seja bem-vinda. Boa tarde. Então, boa tarde, Foca. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Atalaia, aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube da TV Atalaia. Estou muito confortável aqui. Me sinto em casa aqui, por tantos anos que trabalhei aqui, informando direito às pessoas, né? A senhora entra sem bater, sem avisar ninguém, né? A senhora realmente está com as portas sempre escancaradas, com as portas sempre escancaradas aqui na TV Atalaia. Agora, prefeita, vamos lá, para a gente começar justamente batendo um papo sobre os assuntos de interesse da população, sobre a questão do lixo. É um assunto que a senhora vem tratando de forma pessoal. Verdade. A senhora já esteve na empresa Renova, a senhora já está ali em contato constante com o presidente da Insurb, Hugo Essoji. Como é que a senhora está tratando desse assunto internamente? Primeiro eu quero dizer que essa situação do lixo em Aracaju, ela só vai ser resolvida de verdade com a licitação. E essa licitação, ela está praticamente pronta, encaminhada para acontecer, né? Mas, lamentavelmente, tivemos alguns problemas na questão da coleta, né? Burocráticos, aconteceu o que aconteceu. A gente, com certeza, não ficou no gabinete. Eu não posso deixar que a população de Aracaju passe por essa situação, quando, na verdade, a prefeitura estava em ordem com a empresa, em relação aos pagamentos, em relação a tudo. E aconteceu tudo aquilo ali, e o que é que a gente fez? A gente se movimentou, a gente procurou chamar esse feito à ordem, porque, veja, quando a prefeitura contrata através de contrato emergencial, que não é o ideal, mas quando há uma necessidade, há uma urgência, tem que ser por esse caminho, a gente precisa ter, logicamente, a contrapartida do serviço. Você faz o contrato emergencial, aquela empresa ganhou e a empresa tem que cumprir com o que ganhou, né? Naquele momento aconteceu toda aquela turbulência que nós conseguimos contornar. Veja, a dispensa de licitação foi com lisura. Com lisura. Né? Mais de 17 empresas participaram, exatamente, né? Exatamente. Não só a Renova, mas ela apresentou o menor valor. Ela apresentou o menor valor, é um critério que deve ser aceito, é o critério legal, né? A gente teve problema com lixo, até quando eu fui conversar com eles lá, eu disse, olha, eu comecei o meu governo com problema com o lixo, né? Teve aquela coisa toda no dia 1º de janeiro, se a gente não tivesse buscado resolver, a cidade ia amanhecer toda suja, como ia ser suja o Réveillon, a virada de ano, porque a gestão anterior, de propósito mesmo, deixou assim algumas pegadinhas para nós, e uma dessas pegadinhas foi o lixo logo na largada. Mas a gente está para resolver situações. Quando a gente foi para a prefeitura, a gente foi para resolver. Então, coisas assim a gente não vai mais admitir. A nossa licitação, a licitação que já está praticamente pronta, vai passar pelo crivo dos técnicos do Tribunal de Contas, que a gente quer que isso aconteça, para quando a gente encaminhar, colocar para valer, não tenha nenhuma coisa que digamos, atrase o processo, né? O procedimento licitatório, com certeza. Então é isso que a gente está fazendo. Só para a gente poder entender, quem cobra da empresa é a Insurb. Quem realiza o serviço é a empresa, não é a Insurb, não é a prefeitura. Exatamente. Mas veja, qual é o diagnóstico que a senhora tira? Qual o problema real dessa empresa Renova? Não tem capacidade, eles estão ainda verdes, não estão maduros. Qual é o problema real mesmo da empresa? É falta de comprometimento? Não sei se é falta de comprometimento. É o que? Experiência? Eu acho que ela não tinha e não tem a capacidade de atender o que foi colocado no contrato, né? Exatamente, Aracaju é uma cidade que comporta um determinado, digamos assim, como é que eu posso dizer, toneladas, vamos falar assim. Nós temos um candidato aqui, que é o nosso querido Vandir. Vandir não veio porque está na roça trabalhando e a gente precisa fortalecer o nosso grupo. Essa sexta já foi falado, é um monte de programas que nós temos aí, desde o melhoramento da água, que está em andamento, a questão da habitação, o projeto de habitação e outros projetos mais. Meus amigos, deixa eu só contextualizar para você.
O vídeo mostra o presidente estadual do PT, o deputado federal João Daniel, onde ele está explicitamente pedindo votos para o candidato dele para a eleição interna do partido. Põe as imagens aí novamente, olha, só para você entender. Durante o final de semana, em Brejo Grande, esse vídeo é em Brejo Grande, ele entregou as cestas básicas, né, de um programa do governo federal, do CONAB, né, tendo em vista que ele não é superintendente do MDE, do CONAB aqui em Sergipe. É o ex-prefeito de Poço Redondo, Roberto Araújo. Ele nem exerce função no órgão. Ele não está no governo federal. Então, por qual motivo ele aparece no vídeo entregando essas cestas básicas para a população em nome do governo federal? E aí, meus amigos, tem um outro problema. Ele está pedindo explicitamente, de forma explícita, voto para o candidato dele à presidência do partido, ao diretório municipal do PT em Brejo Grande. No discurso dele ele fala, a prova é realmente a prova cabal de que ele esteve lá, inclusive escondeu nas redes sociais a entrega das cestas básicas, porque ele publicou a foto lá em Brejo Grande, está aí nas redes sociais dele, mas em nenhum momento ele fala ali que estava entregando cestas básicas. Para que esconder, João Daniel? Lembrando que João Daniel é o atual presidente estadual do PT, aqui em Sergipe, né? E vota, inclusive, em Rogério Carvalho, no senador Rogério, para o mesmo cargo, para a presidência, né? Então, a sucessão de João Daniel é justamente o Rogério Carvalho. Ele apoia o Rogério para a sucessão. E aí, veja, por mais que João Daniel seja do mesmo partido do presidente da República, ele não pode utilizar um programa do governo federal para se beneficiar politicamente. Inclusive, nas cestas básicas, é possível ver a logomarca do governo federal. Assim fica fácil, né? Se beneficiar politicamente com as ações do governo federal, né? Como se ele fosse parte dele, como se ele fosse parte do governo federal. Tá certo? Vamos tocar o barco. Agora, 3 horas em ponto na nossa capital sergipana. Agora a gente volta a falar sobre antes da entrevista da prefeita Emília Correia, sobre a polêmica envolvendo o prefeito Jal Construções, aquele prefeito que desrespeitou a professora em praça pública lá em Tomado Geru. Nós noticiamos essa situação durante a edição de ontem e o prefeito emitiu uma nota, não é isso? A professora estava ali cobrando o pagamento do salário, né? E o prefeito foi lá, enfim, respondeu a ela, no momento, né, de uma forma debochada, irônica, zombando ali da professora, e teve uma repercussão negativa, né? Após a gente noticiar aqui no programa, recebemos uma nota sobre a posição do prefeito. Através da nota, o prefeito disse que o Fundo de Previdência dos Servidores, o FUNPREV, já apresentava deficiência desde a gestão da ex-prefeita e chegou também à falência durante a última administração, a outra administração municipal comandada pelo ex-prefeito Pedrinho Balbino. Para tentar equilibrar as contas, o Jal Construções enviou para a Câmara um projeto que aumentaria a alíquota a alíquota previdenciária, né, para 11%, né? Aliás, de 11% para 14%. A proposta, segundo ele, foi rejeitada pela oposição, que tem a maioria na Câmara. O prefeito Jal terminou a nota dizendo que, mesmo com o orçamento herdado e os desafios financeiros, a sua gestão está comprometida com a legalidade e os servidores, né? E também com o desenvolvimento de Tomado Geru. Pois é, meus amigos. Está aí a nota, fala do prefeito Jal Construções. Como eu disse agora há pouco, né, na abertura do nosso programa, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Atalaia a prefeita de Aracaju, Emília Correia, que vai conversar comigo e, claro, com você, cidadão, cidadã aracajuano. Prefeita, seja bem-vinda. Boa tarde. Então, boa tarde, Foca. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Atalaia, aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube da TV Atalaia. Estou muito confortável aqui. Me sinto em casa aqui, por tantos anos que trabalhei aqui, informando direito às pessoas, né? A senhora entra sem bater, sem avisar ninguém, né? A senhora realmente está
com as portas sempre escancaradas, com as portas sempre escancaradas aqui na TV Atalaia. Agora, prefeita, vamos lá, para a gente começar justamente batendo um papo sobre os assuntos de interesse da população, sobre a questão do lixo. É um assunto que a senhora vem tratando de forma pessoal. Verdade. A senhora já esteve na empresa Renova, a senhora já está ali em contato constante com o presidente da Insurb, Hugo Essoge. Como é que a senhora está tratando desse assunto internamente? Primeiro eu quero dizer que essa situação do lixo em Aracaju, ela só vai ser resolvida de verdade com a licitação. E essa licitação, ela está praticamente pronta, encaminhada para acontecer, né? Mas, lamentavelmente, tivemos alguns problemas na questão da coleta, né? Burocráticos, aconteceu o que aconteceu. A gente, com certeza, não ficou no gabinete. Eu não posso deixar que a população de Aracaju passe por essa situação, quando, na verdade, a prefeitura estava em ordem com a empresa, em relação aos pagamentos, em relação a tudo. E aconteceu tudo aquilo ali, e o que é que a gente fez? A gente se movimentou, a gente procurou chamar esse feito à ordem, porque, veja, quando a prefeitura contrata através de contrato emergencial, que não é o ideal, mas quando há uma necessidade, há uma urgência, tem que ser por esse caminho, a gente precisa ter, logicamente, a contrapartida do serviço. Você faz o contrato emergencial, aquela empresa ganhou e a empresa tem que cumprir com o que ganhou, né? Naquele momento aconteceu toda aquela turbulência que nós conseguimos contornar. Veja, a dispensa de licitação foi com lisura. Com lisura. Né? Mais de 17 empresas participaram, exatamente, né? Exatamente. Não só a Renova, mas ela apresentou o menor valor. Ela apresentou o menor valor, é um critério que deve ser aceito, é o critério legal, né? A gente teve problema com lixo, até quando eu fui conversar com eles lá, eu disse, olha, eu comecei o meu governo com problema com o lixo. Né? Teve aquela coisa toda no dia 1º de janeiro, se a gente não tivesse buscado resolver, a cidade ia amanhecer toda suja, como ia ser suja o Réveillon, a virada de ano, porque a gestão anterior, de propósito mesmo, deixou assim algumas pegadinhas para nós, e uma dessas pegadinhas foi o lixo logo na largada. Mas a gente está para resolver situações. Quando a gente foi para a prefeitura, a gente foi para resolver. Então, coisas assim a gente não vai mais admitir. A nossa licitação, a licitação que já está praticamente pronta, vai passar pelo crivo dos técnicos do Tribunal de Contas, que a gente quer que isso aconteça, para quando a gente encaminhar, colocar para valer, não tenha nenhuma coisa que digamos, atrase o processo, né? O procedimento licitatório, com certeza. Então, é isso que a gente está fazendo. Só para a gente poder entender, quem cobra da empresa é a Insurb. Quem realiza o serviço é a empresa, não é a Insurb, não é a prefeitura. Exatamente. Mas veja, qual é o diagnóstico que a senhora tira? Qual o problema real dessa empresa Renova? Não tem capacidade, eles estão ainda verdes, não estão maduros. Qual é o problema real mesmo da empresa? É falta de comprometimento? Não sei se é falta de comprometimento. É o que? Experiência? Eu acho que ela não tinha e não tem a capacidade de atender o que foi colocado no contrato, né? Exatamente, Aracaju é uma cidade que comporta um determinado, digamos assim, como é que eu posso dizer, toneladas, vamos falar assim, toneladas, e ela não conseguiu ou não consegue, digamos assim, dar essa cobertura. Então, ela não está se mostrando eficiente, não é? Então, a gente logo isso vai ser resolvido com a licitação, como eu te falei. A gente não quer mais emergencial, só se acontecer alguma coisa entre a licitação que vai começar ou alguma coisa muito assim que derrube, seja lá o que for. Aditivo, né? Exatamente. O que a gente quer agora é que as coisas sigam normalmente dentro da capacidade, né, que pelo menos não está devidamente comprovada com aquilo que foi contratado, mas que siga com a capacidade que elas têm, deixando a cidade limpa, ou pelo menos no máximo que elas puderem fazer assim. Mas a licitação é que vai resolver. Veja, é importante demais essa posição da senhora, viu? De reconhecer essa falta de capacidade da empresa, de eficiência mesmo da empresa.
né? Porque não foi a senhora que escolheu, teve uma dispensa de licitação. Teve, logicamente, um chamamento para aquilo ali, tiveram outras empresas, ela apresentou o menor preço. O menor preço é um critério legal que deve ser observado, embora eu em alguns entendimentos meus, eu entendo assim, o menor preço é o critério, mas tem que ver também essa capacidade de cumprir com aquilo, porque senão acaba gerando problema. Enfim, é a licitação que está bem encaminhada, logo vai acontecer, que vai resolver o problema do lixo em Aracaju. Vamos falar sobre os ônibus? Vamos. A senhora, em 5 meses, conseguiu trazer para Aracaju aproximadamente 40 ônibus, não? 40 ônibus com ar-condicionado? Exatamente, são 46 ônibus. 46 no total. Ônibus com ar-condicionado. Um percentual já de 10% da frota com ônibus com ar-condicionado que nunca teve. Nunca teve antes ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, né, com tomadas de USB para carregar o telefone, com toda essa dignidade passada para o nosso aracajuano e aracajuana. Então, veja quantos anos teve que passar para poder a gente ter o básico, que é ônibus com ar-condicionado. Ar-condicionado não é luxo. Não sei se você lembra, Foca, quando lançaram os carros com ar-condicionado, só podiam comprar quem tinha condição, porque era considerado um luxo. Mas não é luxo, é questão mesmo de saúde, até mental. Aquelas pessoas todas ali dentro do ônibus com um calor enorme, que a nossa terra, a nossa capital, realmente tem essa temperatura altíssima, até mesmo nesse momento mais frio, não chega a ser um frio, né? Eu digo que a gente não tem inverno e verão, a gente tem sol e chuva, né? Na verdade é isso. Então, era necessário isso, era o básico isso. Outras cidades próximas da gente já tinha esse requisito, esse cuidado com a população, e a nossa cidade não. E graças a Deus, a gente fez isso em pouco tempo. Olha, se a gente seguir apenas para os 8 anos de antes, eu estou falando de 8, mas foram 16 anos, né? Mas os 8 anos, a gente não teve isso. Por que não teve? Qual era o problema? Então, a gente mexeu em 2 situações que requer da gestora coragem, que foi a questão do lixo e a questão do sistema de transporte. A gente não teve o menor receio, embora isso esteja custando assim para nós, né, na perseguição, digamos assim, um alto preço, mas a gente sabe muito bem que é necessário mexer para poder levar para a população o que a população precisa e merece. Prefeita, a gente vai para um rápido intervalo comercial, são 2 minutinhos apenas, a gente volta já com a parte final, aliás, com o segundo bloco, né, dessa entrevista. Tem muito assunto para a gente falar ainda, tem gestão e também tem umas pitadinhas de política partidária que não faz mal a ninguém. A gente volta já. De volta com a prefeita Emília Correia. Prefeita, sobre os totens de segurança, uma importante medida, ação da Secretaria Municipal de Defesa Social, essa parceria que está dando certo entre Emília Correia e o delegado André Davi. Sim, com certeza. Olha, e aí eu já quero comunicar de forma oficial que esses totens, agora sim, eles estão funcionando para aquilo que, para o objetivo que eles vieram ser instalados, né? É muito importante isso para a segurança, vai gerar a sensação de segurança, porque as coisas não vão passar tão fáceis, né? As pessoas serão, aquelas pessoas que cometerem infração, seja ela qual for, elas serão identificadas. E o secretário, o delegado André Davi, tem feito um excelente trabalho. Eu quero aqui parabenizá-lo. A gente está ganhando muito a gestão, mas acima de tudo, quem está ganhando é a população. Eu já vi declarações maravilhosas sobre o serviço que a Secretaria de social, que a gente, daqui a pouco, quem sabe, Secretaria de Segurança, quem sabe, porque isso já foi quebrado, o Supremo Tribunal Federal já coloca isso. Se eu não me engano, essa semana, né? Exatamente, e mais, viu, mais Foca, o comandante também, o Ricardo Silva, tem feito, da Guarda Municipal, olha, a Guarda tem feito um trabalho maravilhoso, o secretário, essa soma aí, deu para a população de Aracaju aquela sensação de segurança. A senhora vai encaminhar para a Câmara
o projeto para transformar a Secretaria de Defesa Social em Secretaria Municipal de Segurança Pública? Esse projeto, ele está praticamente finalizado, a gente vai olhar, ainda vai debater internamente, mas isso tem acontecido já em outros municípios, tem sido muito bom. E olha, segurança pública, todo mundo está unido, né, para combater a criminalidade. O mais importante é isso, que a população se sinta segura com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia, quem sabe, municipal, né? Vamos ver se tudo vai dar certinho mesmo. A gente pretende com isso para fazer o que já está sendo feito, né? Muita apreensão, olha, de drogas tem acontecido na hora. A guarda não pode só proteger o patrimônio, a guarda tem que proteger vidas, pessoas são mais importantes. Inclusive. Sobre a secretaria, a senhora já disse que está estudando essa possibilidade. Reforma administrativa, mudança de alguns secretários, troca de alguns diretores, há possibilidade? Há possibilidade, sim, disso acontecer, mas tudo isso em conversa, sentindo os dois lados, né? Nada de imposição para nada. A gente não impõe, a gente só impõe quando diz respeito à questão da população. Previsão, tem previsão? Quando não tem previsão, não tem não. Ainda a gente tem conversado com alguns, às vezes tem secretários ou secretárias que às vezes não tem mais vontade digamos assim, de prosseguir. Mas isso não tem acontecido muito na gestão, não. Todos estão com muito gás, muita vontade. Mas uma conversa ou outra, isso pode acontecer. Uma mudança ou outra? Pode sim acontecer. Um secretário pode sair para chegar um outro nome, para agregar mais? Pode acontecer isso. Há uma tensão, Emília, entre a senhora e o vice-prefeito, o secretário Ricardo Marques? Aí eu quero deixar claro uma coisa, né? Com muita verdade, eu quero dizer o seguinte, preste atenção. Na casa da pessoa, da família, às vezes há pensamentos diferentes e se conversa e se ajusta e se segue. Sim. Na casa da pessoa é assim, numa gestão é assim, numa empresa pública é assim, numa empresa privada é assim. Pensamentos diferentes não quer dizer, digamos assim, uma desunião. Sim. Não, de jeito nenhum. A gestão é muito mais do que isso. A gestão está acima de tudo. Então não existe isso. Quando existem pensamentos diferentes, se conversa, se ajusta e se caminha. Perfeito. A senhora sempre falou a respeito das enchentes enquanto vereadora. Agora, em uma outra posição, com a caneta na mão para resolver o problema das enchentes, dos alagamentos em Aracaju. Os ecobueiros, as ecobarreiras, é o início desse trabalho? O que é que pode ser feito ao longo desses próximos meses para que a gente não sofra agora no inverno mais rigoroso, até mesmo no próximo ano, quando a chuva vier com mais intensidade? Então, nessas primeiras chuvas da gestão, a gente já sente uma diferença, porque desde o início da gestão, que são 5 meses, a gente já vinha fazendo a limpeza, que na gestão passada a gente não via, já vinha fazendo a limpeza de canais, aquela coisa de antes. E agora, com os ecobueiros, são 120, e isso também está nos ajudando a que a água venha escorrer com mais facilidade. A chuva vem, tem aquela enchente, mas a água ela já escoa com mais facilidade, mais rapidez, deixando lugares críticos, inclusive, que hoje não são tão críticos assim. Mas tem muito pouco tempo, a gente vai fazer muito mais, porque esse é um problema que a gente vai ter que estar sempre dando manutenção e sempre buscando tecnologias interessantes, que a gente já viu em outras cidades, tecnologias que praticamente não ameniza, tem algumas até que resolve, mas com muita cautela, com muita responsabilidade a gente vai continuar fazendo e a gente já vê diferença. A gente recebeu uma mensagem do Fernando, do Augusto Franco, do Conjunto Augusto Franco, perguntando à senhora a respeito de uma previsão para a pavimentação asfáltica de algumas ruas ali no Conjunto Augusto Franco. Algumas já foram pavimentadas na Farolândia, né? Naquela região toda. Mas ali nas ruas mais para dentro ali, entendeu? Do Conjunto Augusto Franco. Há possibilidade de pavimentação? Fernando. Fernando, eu quero até dizer a você, ontem mesmo eu estava conversando com o presidente, o secretário de Infraestrutura, que é o presidente da EMURB, exatamente sobre o planejamento que a gente já está fazendo para fazer a pavimentação, que é diferente de somente tapar buraco.
A pavimentação deixa uma coisa mais organizada, com qualidade. A gente está buscando o asfalto, inclusive, de qualidade, mas já existe um planejamento, não só lá para o Conjunto Augusto Franco, mas para outras áreas da cidade também. A gente viu que com essas chuvas aí, muitos buracos apareceram, mas não apareceram na gestão somente da prefeita Emília, já existiam antes, mas eles não vão continuar. Nós vamos estar trabalhando com planejamento e também apagando alguns incêndios, de buracos que acontece que você tem que correr logo para estar tapando esses buracos, exato. Mas acima de tudo com a pavimentação, não só no Conjunto Augusto Franco, nas ruas que necessitam, mas também em todos os cantos da cidade. Forró Caju, mais de 130 atrações, divididas em atrações nacionais, atrações locais. Como é que está sendo esse planejamento? Está sendo realizado ali na Praça Fausto Cardoso, depois vai para a Praça dos Mercados, vai percorrer os bairros, como é que vai ser? Então, outra coisa que a gente adotou no Aniversário de Aracaju, a descentralização do Aniversário de Aracaju, né, que foi para os bairros também, e agora no Forró Caju a gente também descentralizou. A gente começou na Praça Fausto Cardoso, que é onde tudo começou. Há 32 anos atrás, tem 32 anos que não acontece mais, e começou ali, a gente resgatou. É um fato histórico, é cultura. Cultura tem tudo a ver com isso. E aí a gente vai para o Bugio, para o Conjunto Augusto Franco, para os mercados, isso tudo com muito zelo, levando a cultura nossa, a tradicional, a moderna. São 132 atrações, sendo que dentro dessas 132, Foca, 65% é de artistas sergipanos. Nós procuramos também valorizar o artista sergipano, como a gente sempre falou. Na Câmara, quando vereadora, a gente falou isso. A gente falou também, por exemplo, da questão das enchentes, que era preciso fazer. O que eu cobrei lá, eu estou fazendo agora, mas isso não se resolve no estalar de dedos. Sim. Prefeita, a senhora deu uma declaração com relação a algumas posturas de alguns vereadores que estão na base aliada da senhora, estão junto com a senhora, né, na parceria com a administração, e outros que, na verdade, estão com a parceria, mas que se comportam mais como oposição. O que a senhora quis dizer com aquela declaração? Primeiro, eu quero dizer que isso, nós tivemos uma reunião muito positiva, produtiva, com a base aliada nossa. Foi uma reunião onde ali a gente colocou os pontos que devemos seguir, pontos que não devemos seguir. Todos se manifestaram, né? E foi uma reunião muito conclusiva em termos de bem-estar. É como se a gente estivesse precisando conversar, mas não a prefeita com os vereadores, mas a prefeita com os vereadores e os vereadores com a prefeita. É uma via de mão dupla. O que nós deixamos claro ali é uma coisa que já foi superada. Quando terminou a reunião, foi tão superado tudo que se falou, não teve clima quente, não teve nada disso. Teve conversas, pensamentos diferentes, não é? Posturas de se colocar aqui ou ali. Quando terminou, estava tudo superado, tiramos uma foto, todos juntos. Aí o que é que faz? O que faz é o seguinte, é que, na verdade, se pega uma fala nossa, contextualizada, e maldosamente se faz um recorte e publiciza isso. O que eu quis dizer ali, com muita tranquilidade, é que é o seguinte: vereador de oposição, ele usa a tribuna para falar o que ele para cobrar, para sarar até mesmo a dor do aracajuano, aracajuana. O vereador de situação, esse vereador, ele pode utilizar, sim, a tribuna para registrar, digamos assim, uma situação delicada, mas ele tem como resolver mais rápido que o da oposição, porque ele tem, logicamente, a prefeita ali aliada, e isso pode acontecer. Eu quero dizer que todos devem utilizar. O que eu quis dizer é o seguinte: você tem a tribuna para falar, sim, mas você tem acesso direto. O acesso direto com a prefeita, que não se tinha, para resolver, e com os secretários para resolver. É bem verdade que com o Edivaldo não se tinha esse diálogo direto. Não se tinha isso. Com a senhora está tendo? Está tendo direto, tanto certo, com os vereadores com a prefeita, os vereadores com os secretários. Aí sim, você tem como resolver mais rápido, mas você pode levar para a tribuna. Quando eu disse assim, vai depender de cada um, do seu sentimento, quando eu digo isso, inclusive no vídeo, quebra qualquer pensamento de mordaça.
Eu fui vereadora há 8 anos. Não se deve silenciar o vereador. Mas o vereador, quando ele abre a boca para resolver um problema. O vereador que é aliado, ele pode resolver o problema muito mais rápido não pela é o toma ponte. lá da cá, não, prefeita, de jeito não é? nenhum. Eu vou aqui dar um espaço ao vereador na gestão, para os amigos e lideranças, e o vereador vai amenizar as cobranças. Veja, existem vários tipos de cobrança e de registro na tribuna. Aquele mais quente, muitas vezes é de oposição. Aquele de situação que pode falar, sim, do problema de Aracaju e já correr para resolver. Eu imagino que, em sendo uma vereadora de situação, se eu tenho os caminhos para resolver, eu vou resolver logo e já relato a solução. Mas eu posso também registrar o problema, sim. Claro, eu deixei muito claro no final da minha fala que o vereador tem o seu sentimento, pode caminhar do jeito que entender que pode caminhar. Prefeita, o tempo já foi justamente agora esgotado pela nossa produção, está esgotado. Muito obrigado pela presença da senhora. A gente vai acompanhar esses bastidores no rádio, né, nas redes sociais também. Muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe a caminhada. Obrigada, Foca. Que Deus nos abençoe. Perfeito. Tá aí. A nossa entrevistada de hoje foi a prefeita Emília Correia e amanhã vai ser o presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Vasconcelos. Vai estar aqui frente a frente comigo. Forte abraço, até amanhã.